Olá, estamos de volta hoje com uma dica de ouro, hein? Hoje temos dicas muito importantes que você não pode perder esse vídeo, porque vai fazer a diferença aí nos seus trabalhos. Eu vou estar trazendo hoje um tema infantil, que é a história aqui dos 3 porquinhos, né? Então aqui já tem uma casinha de tijolo, uma casinha de madeira e agora a casinha de palha. É um trabalho que eu estou fazendo com as meninas aí que estão no curso, né? Mas pelo menos uma casinha eu vou dar essa chancezinha para vocês, né? E olha só, qual é então a dica de ouro que eu tenho para vocês? Vocês estão vendo que a casinha está num tom diferente aqui do tecido, né? Aqui é branco e aqui ela é um bege. Ah, é a aplicação. É um tipo de aplicação, mas não é aquela aplicação que você cola, aquela coisa toda. Ela é bem diferente disso tudo. Ela é feito com, olha só, toda de uma vez. Toda de uma vez. Olha, eu risquei o tecido, né? Que é o lençol todo riscado já, olha. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui. O lençol está riscado. Aqui tem já os porquinhos no tema certo, né? Esse aqui está com a palha. Esse aqui está com as madeiras, tem o machadinho ali. Isso tudo eu vou bordar com as meninas do curso, tá? Aqui tem um outro que está com os tijolos. Aqui tem uma árvore, o lobo mau soprando contra as casinhas. E aqui as casinhas. E olha só como que eu fiz isso aqui, ó. Eu passei uma costura aqui, tá vendo? Coloquei um organza em cima, não risquei. Pode ser organza, pode ser voal. Nesse tom meio marronzado. Tá meio claro aí, mas ele é bem marronzinho. Quando você joga em cima do tecido, ele fica assim, tipo um bege, olha, fica mais clarinho do que ele é normal, tá vendo? Ó, aqui na minha mão, como que ele tá, e aqui, como que em cima do branco, como que ele fica bem mais claro. Depois que eu passo essa costura, aí eu posso levar para o bastidor, né? Colocar o bastidor, que esse tecido, mesmo não estando colado, ele vai fixar o outro, né? Porque vai esticar junto os dois tecidos. E aí eu vou bordar e não tenho necessidade de bordar tudo. Eu posso, igual aqui, eu fiz o caminho sem fim aqui, fazendo uma estiadinha, e a estiadinha ficou no tom marronzado, olha. A casinha também, aqui, se você joga uma cor mais escura, a casinha muda de cor, mas fica aqui, ó, na madeirinha, o meio sombreado da mesma cor. Então, ela fica diferente da estiadinha, tá vendo? Aqui é porque eu quis fazer mesmo nesse tom aqui, essa casinha, porque eu quero fazer uma bem diferente da outra. Então, vamos lá, vamos bordar a casinha de palha. Enquanto isso, vamos bater naquele papo gostoso. Aqui, como que eu vou fazer essa casinha, os tons que eu vou usar nessa casinha? Olha só, tudo que é telhado, tudo que essas palhas que estão caídas aqui, eu vou fazer num tom mais claro. Essa parte de baixo, como assim, tivesse mais sombreado, né, pelo telhado, fazendo a sombra nessa parte aqui. Então, eu vou fazer um tom mais escuro. Mas antes de fazer essas duas tonalidades diferentes, eu vou fazer tudo de preto, determinando aqui o que que aqui é, porque se eu fizer assim, tudo de uma cor aqui e outra cor aqui, não vai ver essas divisões aqui certinho, né? Dessas palhas, uma jogada atrás da outra. Então, se você coloca um preto aqui e depois vem, você vê as camadas, né? De palhas no telhado. Então, você só consegue fazer isso se você já vir com a outra cor e fazer essa sobreposta aqui uma em cima da outra, para formar então esse degradê aí de palhas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque tem muita linha aqui perto de mim. Vamos lá, ligar a máquina. E vamos então fazer isso com o quê? Com o preto, que é uma cor
que define bem, dá uma boa profundidade nas coisas, tá? Já começa quebrando, né? Eu tive que dar uma paradinha para dar uma lubrificada na máquina, agora já tá ok e vamos recomeçar aqui, né? Eu estou então, como eu estava dizendo, vou fazer todo um preto aqui para dar aquele separar, né, as palhas e dar aquele movimento nas palhas. Então aqui, olha, eu vou fazendo assim e vou fazendo também aqui, ó, aquele jogadinho da palha aqui, né, ó. Depois eu venho com outra cor clarinha e vou fazendo aqui todo esse preenchimento onde está aonde eu não coloquei o preto, eu vou preencher então com outra cor. Vou adiantar então o vídeo e vou terminar todo esse contorno que vocês já viram mais ou menos como que é. Depois eu volto então para colocar outra cor. Eu voltei porque eu tenho que falar aqui a respeito do que vai ao redor aqui, né? Vocês já perceberam que o voal vai ser retirado de algumas partes e algumas partes vai ficar com o voal. Onde vai ficar com o voal, eu tenho que fazer uma camadinha com um zigue-zague para que não desmanche que aqui vai ficar tipo um aplique, né? Uma aplicação aqui. Então aqui, ó, eu vou vir com um zigue-zague bem estreitinho em toda a lateral aqui, onde vai ser recortado e vai ficar branco depois essa parte de cima aí, tá? Então, ó, vou fazer um pouquinho trabalhado a mais nessas partezinhas aqui, onde vai ser meu botãozinho aqui tá agarrando. Ele vai pro zigue-zague e não volta. Ó, aqui já fica assim todo já e os formatos então aqui o movimento da palha nessa parte aqui. Aqui embaixo também eu vou colocar o preto também, tá? Mas tem uma coisa que é importante também, que vocês devem colocar o preto, que é aqui na árvore, olha. Para dar aquela destacada a mais, eu gosto de dar um contornozinho preto aqui também, ó. Depois eu vou vir bordar a árvore, mas essa parte dela aqui, eu gosto que é assim, onde está bem sombreado, bem fechado na árvore, né? É bem escuro. E os claros vai ficar na parte de cima, aonde pega a luz na árvore. Então ela dá assim um movimento muito legal depois olhando de longe, quando fazemos isso daqui, ó, que é essa. Aqui tem um outro pauzinho aqui assim, né, que eu vou colocar. Isso. Por que eu tô fazendo aquilo logo lá? Porque depois não precisa de colocar o preto só para fazer aquilo ali, né? Depois eu vou retirar o preto e não preciso voltar com ele ali de novo. É só vir com o verde. Aqui eu podia fazer o movimento das palhas, né? Onde o lobo está soprando. Fiz toda a parte com a linha preta então, e agora vou coloquei essa cor, deixa eu mostrar aqui qual a cor que eu coloquei.
a linha de viscose Polycure número 21, tá vendo? É um marronzinho claro, onde nós vamos fazer essa parte toda de baixo, como assim, as paredes de palha. Vou começar aqui na parte de baixo. E aqui eu vou usar um ponto matiz, né? Um ponto cheio aqui embaixo. E vou assim, ó, subindo e descendo com o zigue-zague aberto, formando aqui as palhas entre esses risquinhos pretos que eu já fiz aqui, ó. Se pegar em algum lugar em cima do preto, não tem problema, porque não precisa de tanto preto aí não. Esse preto aí é para dar assim, ele não precisa de ficar tão definido. É para ele ficar uma marca de palhas colocada uma sobre a outra. É só para isso mesmo, isso aí, tá? Então aqui nós vamos, ó. E aí ela vai ficando embaixo desse aqui, vai ficando aquelas marquinhas, tá vendo? Meio escura. Só mesmo um sombreado. Vamos pra cá agora, ó. E assim nós vamos fazendo em toda a casinha. Enquanto eu vou bordando aqui, nós vamos batendo aquele papo, não é mesmo? Que a gente bate sempre aqui. Pois é. Gente, assim, na minha infância, eu lembro muito dessas barraquinhas de palha que meu avô fazia no meio da roça, sabe? Pra se esconder da chuva. E vem um filme na cabeça da gente, né? Uma vez ele fez uma casinha de palha eu queria uma casinha de boneca, né? Pra brincar. E ele fez uma casinha de palha pra mim. Aquelas palhas de coqueiro. Fez o telhado, fez as paredes, colocou palha na parede. Gente, meu avô, ele era muito bom. Muito gente boa, nossa. Ele fazia cada coisa pra gente. Ele era contador de história. Essas histórias assim, de 3 porquinhos, essas coisas assim, ele não sabia muito contar, não. Mas aquelas histórias de caçador, de pescador, de Pedro Malazarte, há um tanto de história que meu avô sabia contar, um tanto de histórias, vocês não têm ideia, de onça, tantas piadas. Ó, meu avô, ele era assim, ele era o contador de história da região. Que a gente não tinha televisão naquela época, nem energia elétrica, né? Era tudo na lamparina. E a atração do povo naquela época era ouvir história. Tinha gente que ia à noite lá, longe, para ouvir meu avô contar história. E aí tinha aquela varanda grande, toda de reguinha, e aí a gente deitava ali naquela varanda. Ó, tinha gente que caía do banco de tanto que ria das histórias do meu avô. Ele contava de uma forma que parecia que você estava vendo aquilo que ele estava contando. Era muito real o jeito dele contar a história. E foi muito bom crescer ouvindo as histórias. E cada história tinha um porquê, né, daquilo. Tinha um ensinamento para a gente, aquelas histórias que ele contava, né? Porque às vezes tinha uma história de vida junto, tinha histórias que fazia a gente chorar, tinha história que fazia a gente rir. Então era muito emocionante, né? Então a gente já viajava naquilo e aprendia também, né? Com aquelas histórias que ele contava. E eu viajei no tempo fazendo esses desenhos aqui para fazer
essas casinhas e essa coisa, né? Porque mesmo sendo um tempo muito difícil, para nós não era difícil, né? Porque a gente não sabia o que era a modernidade, o que era uma cerâmica, um piso mais bonito, uma tinta bonita de parede. A gente não sabia o que era isso. E a gente vivia feliz daquele jeito. Os fogão de lenha da gente era... A gente passava barro neles, não tinha um barro branco que a gente chamava de batinga. E sempre depois do almoço, né, que sujava tudo de carvão, passava aquele barro nele branquinho e o fogão ficava branquinho e bonito. Quando eu era bem criança, até o chão da casa era de terra, da cozinha só, né? Que a casa tinha assim os quartos e a sala, que era alto do chão, né? E tinha aquelas tábuas largas, né? Mas a cozinha era de chão mesmo, assim, de terra. E eu lembro que eles passavam batinga também no chão, para ficar tudo branquinho o chão. E varria aquilo ali sempre e ficava daquele jeito. E a gente vivia naquele jeito tão simples, mas tão feliz, era tanta fartura, né? Era tanto porco, fazia farinha, muito café, muita gente trabalhando sempre na casa do meu avô, colhia muito arroz, né? Era muita fartura. As paredes da casa não era de tábua, não, era de barro, mas tudo rebocado, tudo certinho. Mas dentro das paredes não era tijolo, era tudo que hoje eles falam taipa, né? Mas aqui eles falavam estuque, que fazia tudo de madeirinha e depois enchia tudo de barro e depois rebocava, igual rebocar uma casa mesmo. Então, assim, o telhado, eu lembro ainda disso, gente. O telhado era de tábuas. Eles lascavam as tábuas, fazia tudo aqui, igual o tamanho de uma telha, colocava um preguinho nela, ia colocando, ajeitando em cima e cobria toda a casa com aquilo. Não era telha. Olha, mas tinha tanta goteira, tempo de chuva. A mamãe estendia um plástico em cima da gente e ficava aquelas poças de água em cima da gente. Era desse jeito. Olha, que eu cresci assim. Quando eles colocaram telha na casa, eu já era moça, quando eu já ia casar. Aí eles colocaram telha na casa. E aí logo eu casei. Nossa, mas olha... Era até divertido. Mas a gente vivia feliz daquele jeito, não tava nem aí pra nada. Agora, para adiantar mais o telhado, eu vou usar uma linha mesclada, que aí eu já faço 2 tons, né? Faço a luz e o marronzinho, tudo de uma vez só. O número dessa linha é 1021, é da Polychrome, né? Que às vezes quando muda a marca, muda também. Mas se você não tiver mesclada, você faz aí com 2 tons também, dá o mesmo efeito, sem problema, tá? Agora, fazendo o telhado, eu quero pegar um sentido ao contrário. Porque se a gente... Olha só, aqui, como eu peguei esse aqui assim e esse aqui assim, já deu uma diferença aqui, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer assim e aqui eu vou fazer assim, tá? Tudo pra ficar um pouquinho... Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, que tá difícil pra olhar aqui. Vou colocar mais fora aqui do meu foco aqui, né? Vocês sabem que eu coloco o telefone aqui na frente para que vocês tenham a mesma visão que eu tenho do bordado, tá? Eu fiz uma gambiarra aqui, que depois eu até mostro para vocês o que eu consegui fazer para ficar dessa forma aqui, né? Ó, aqui então, ó, eu vou fazer, olha, e eu vou mesclar as duas cores assim, tá?
mesclando assim as duas cores. E o pior é que aquela corzinha ali, ela é bem parecida com ela de baixo, né? Eu vou ter que vir com ela aqui assim também para dar uma quebrada ali. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu nunca sei antes como que vai ficar não, tá? Eu não bordei essa casinha antes para saber como que ela ia ficar. Então pode ser que eu pense uma coisa e depois o resultado não fique o mesmo que eu pensei. Isso é muito comum. Vou soltar agora aqui o zigue-zague e vou fazer aqui, tentar fazer sem o zigue-zague para dar a volta que eu quero aqui assim, ó. Eu quero pegar a clarinha para chegar aqui assim, ó, e dar uma mesclada aqui nele. Vamos agora para esse lado. Assim. E vou vindo com o claro aqui, para quê? Para separar o que é telhado. Ele vai dando essas mescladas assim, o que é telhado do que é parede. E aí vai dando uma luz, né? Nessa parte de cima também. Que assim, como se tivesse o sol batendo aqui no telhado. Pra dar esse tom aqui. Aí como vai ficando, tá vendo? É tudo de palha, mas só quando você colocar um claro em cima já dá uma diferença, né? Vamos aqui agora fazer agora aquilo que eu falei, ó. Aqui eu fiz assim e agora aqui eu vou fazer assim. Mudar a direção nessa parte aqui. Eu posso estar fazendo assim também, ó, colocando a parte de cima aqui, jogando o clarinho. Quando escurece, eu boto tipo assim, ó, vindo aqui debaixo da onde pegar outra camada, ó. E vou fazendo as camadas assim, né? Ó. Clareou, eu venho aqui para a parte de baixo, formando as camadas mais brancas.
Ó, mais branco na parte de baixo. Aí chegou escuro, eu venho aqui como se tivesse uma palha fazendo sombra na outra. Tá vendo que legal que fica, ó? Vou dando essa mesclada assim, então, na... E aqui bem em cima eu vou fazer um pouquinho de branco também. Eu acho que já tá o suficiente, né? Vamos mudar de cor. Agora eu peguei assim um marrom bem escuro e vou definir aqui um pouquinho mais, ó. Fazer um sombreado aqui para dar uma sombra entre um telhado e outro, tá vendo? Vou dar uma escurecida mais aqui nessa parte de dentro da casinha, ó. Uma mescladazinha aqui para dar uma... Somente separando aqui as palhas da telha, do telhado, quer dizer, né? Dessa parte de baixo aqui. E com esse mesmo marrom, eu botei esse marrom aqui para fazer aqui as portinhas e a janelinha, né? Então vamos trazer aqui agora e vamos fazer aqui as madeirinhas aqui das portas e janela. Tipo assim. Aqui eu acho que vou fazer só costurinha assim, ó. Aqui no meio talvez um pouquinho a mais. Um zigue-zague aqui no meio. E aqui tipo madeira mesmo assim, ó. Não tem problema se ficar um pouco marcado não. Porque como é uma madeira, ela não é toda certinha, né? O importante é ela ficar um pouco mais escura do que a parede, porque ela tem que se destacar, né? Assim. Aí vocês vão olhando onde ficou mais claro e vão acertando, né? Aí, só de costurinha mesmo, já fiz aí então a portinha da casinha. Agora aqui, olha, igual eu falei, aqui vai ser recortado então em volta, né? Do jeito que eu recortei aqui na parte daqui, tá vendo? Agora, para fazer aqui o chãozinho, eu tenho que também passar um zigue-zague aqui, olha. E depois venho com caminho sem fim e formo aqui toda essa partezinha aqui. E as gaminhas também, elas vão ser recortadas, olha, tá vendo aqui? Recorta a parte de cima. Então, ela tem que ser feita também com um zigue-zague. Não pode ser com costurinha só para cima, não.
Então você tem sempre que estar pensando em definir bem a parte onde vai ser recortada para ficar esse efeito. Aqui, é claro, né, eu não deixei tipo aplique como eu deixei, né, daqui, porque aqui era uma casa de palha, eu tive que fazê-la toda assim. Então, assim, eu quis fazer as casinhas uma bem diferente da outra. E aqui também eu vou usar esse fundo aqui para fazer a pele do lobo mau. Então aqui na partezinha do rosto eu não vou preencher, eu vou preencher somente essa parte aqui. Mas esse lobo vai ser bordado junto com o curso, então vocês não vão ver o bordado aqui, né, no canal, porque vocês sabem, né, eu tenho um curso de bordado e as meninas continuaram lá depois que aprenderam a bordar. Então eu tô trazendo sempre novidade para elas, né? E toda semana eu coloco lá 2 novidades para esse grupo, que já está há 1 ano e meio comigo. E a gente já criou um vínculo muito grande e elas continuam lá firme, pagando o curso e aí junto com a gente, né? Então eu tenho que trazer o máximo de coisas interessantes para elas continuarem ganhando dinheiro, trabalhando na área, né? Então a cada dia eu tento trazer uma novidade. Ah, deixa eu mostrar para vocês o outro que eu fiz com elas, que foi da história do Chapeuzinho Vermelho. Só um momentinho que eu vou pegar. Olha, esse daqui é o da Emanuele, né? Aquele dos 6 porquinhos vai ser do Bento. Esse aqui é da Emanuele. A da Emanuele eu vou fazer nesse listadinho de rosa, tá vendo? Eu preferi fazer no rosa do que no vermelho. Porque aqui aí eu já coloquei, olha, o rosa aqui no vestidinho e no telhadinho da casinha também, tá vendo? Então, eu fiz ali um aplique no telhadinho da casinha e vocês precisam de ver como que as crianças estão encantadas com esse lençol. E eles, né, não sabem ler ainda, né? Tem 2 e 4 anos, mas como eu disse aqui, que era bom dia, Chapeuzinho Vermelho, onde vai tão cedo? Vou para a casa da vovó. Eles ficam repetindo isso toda hora e eles ficam como se estivesse lendo. A pequenininha de 2 aninhos fica contando, né, que é Chapeuzinho Vermelho, tá passando na floresta, o lobo mau, e tá indo lá para a casa da vovó. Olha, é muito encantador você ver essas crianças, né, viajando na imaginação com os nossos bordados. Então, é muito, muito lindo mesmo, gratificante, né, bordar essas coisas e agradar essas criancinhas que a infância passa, né? E ela tem que ser encantadora. Eu tive essa infância, igual eu disse para vocês, né? Com tantos obstáculos, e hoje que a gente sabe que isso é dificuldade, mas era tão feliz, e a gente contava tanta história, a gente viajava no tempo nas histórias infantil. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima dica.